Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Estamos aqui para o segundo vídeo de Fatos da Vida de Jesus. É muito mais fácil observarem-se preceitos materiais do que preceitos morais. Isso porque os preceitos materiais se apoiam em formalidades exteriores, em ritos, em ostentações, em exibição, em extravasamento do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Ao passo que a observância de preceitos morais apoia-se na regeneração íntima do indivíduo. Sem a reforma íntima não é possível praticá-los. Por isso, muitos são os que negligenciam as leis de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens. É a esses que Jesus se dirige na lição. Os preceitos materiais constituem doutrina, regras e convenções moldadas segundo a conveniência da casta sacerdotal dominante. Sua finalidade é fazer com que o fundo dos mandamentos de Deus desapareçam sob a complicação da forma que melhor lhes convém. São práticas exteriores e não morais. As palavras de Jesus proferidas naquela época continuam atualíssimas. Por isso, segundo se lê o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 10, abre aspas, como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, fecha aspas. De lavar as mãos do que limpar o coração. Os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram sem se modificarem, pois lhe ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia, é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máxima e mandamentos dos homens. Está lá em Isaías, no capítulo 29, versículo 13. A transgressão de um preceito higiênico, físico, em nada é comparado com a transgressão de uma lei moral. Quando os homens se acomodam e aceitam lideranças sem analisar, todo o resultado é falseado e a fé acaba não se aliando à razão. Quase sempre, quando inquiridas sobre esta ou aquela razão de agir, não sabem responder, mas continuam fanáticos. Allan Kardec diz acertadamente que toda religião que não melhora o homem não atinge a sua finalidade. A pureza verdadeira é sempre a pureza moral, a única que aprimora assim o nosso espírito. A história registra numerosos casos de céticos que não creem porque não querem mesmo crer. E muitos deles, ocupando posição de comando nas ciências, nas artes e na religião, infernizaram a vida de muitos abnegados que descobriram novas verdades, novas leis, novos fatos químicos, físicos, biológicos, sociológicos e psicológicos. Alguns desses abnegados pagaram com a própria vida as descobertas que fizeram e que mais tarde vieram beneficiar assim toda a humanidade, fazendo-a progredir. Ora, Jesus em sua vida pública já havia produzido numerosos prodígios no campo da cura e das desobsessões. Todavia, fariseus e saduceus exigiam dele um sinal do céu para se convencerem. Jesus, então, replica-lhes que se eles não sabem interpretar o sinal dos tempos messiânicos pelas suas curas e prodígios, ele não lhes daria outro, senão o do profeta Jonas, que era a confiança na justiça divina. O Evangelho de Mateus, lá no capítulo 12, versículos de 38 a 41, e o de Lucas, no capítulo 11, os versículos 29 a 32, referem-se ao sinal de Jonas, no Velho Testamento, que é o livro de Jonas. Assim como Jonas foi sinal para os habitantes da capital de Nínive,
o Filho do Homem será para esta geração. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus referia-se ao seu ressurgimento no terceiro dia, quando se verificaram numerosas aparições do seu Espírito a Maria de Magdala e aos apóstolos e discípulos, como de fato aconteceu, comprovando que toda angústia tem a sua libertação. Os que não querem compreender por orgulho, fanatismo, ignorância, conveniência ou até mesmo comodismo, pedem sempre um sinal, alguma coisa material, algum prodígio que lhes impressione os sentidos. Falta-lhes fé. É o que acontece nos dias de hoje com o Espiritismo. Para eles, de nada adiantam as provas mais evidentes, as curas, os consolos, os amparos, as elucidações, as comunicações dos espíritos, a libertação da cegueira religiosa, pois preferem continuar mergulhados no comodismo religioso ou nas conveniências escusas, exigindo um prodígio do céu especial para eles. Para crer, não basta ver, é necessário compreender, afirmou Kardec. Como se vê, Jesus, ao proferir essa frase, conhecereis a verdade e ela vos libertará, que está lá em João, no capítulo 8, versículo 31 a 36, colocou o verbo nos futuros, o que significa que o conhecimento da verdade seria acontecimento do porvir, logo, gradativo. Nunca houve e não há alguém que possa vangloriar-se de possuir a verdade integralmente, pois que a área do conhecimento humano aumenta sem cessar. A cada dia que passa, as ideias são retificadas ou complementadas. Assim, a humanidade não pode alcançar a verdade absoluta, que é de Deus. Por isso, não lhe é possível saber tudo. As religiões e a ciência avançam, rompendo com os véus que encobrem a verdade. Aos poucos, progressivamente, o povo vai evoluindo. Então passa a rejeitar, na sua fé, o que é contrário à razão e à inteligência. Se Deus deu ao homem razão e inteligência, é porque Ele quer que sejam usadas, à medida que se esforçam por desenvolvê-las. Lentamente o homem vai se libertando do fanatismo pela luz da verdade espiritual. Com o advento do Espiritismo, a terceira revelação, esta libertação se acelerou. E com o conhecimento das leis de Deus, sua aceitação e prática, liberta-se dos erros viciosos. Livre da mentira, o homem caminhará para um futuro iluminado. Jesus é o pão da vida e a fonte da água viva. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim não terá mais sede. Está lá em João, no capítulo 6, versículo 35. Jesus, o pão da vida. O pão é o alimento por excelência. A cultura do trigo é talvez a mais antiga do mundo. Entretanto, há pão para o corpo e há pão para o espírito. Porque há vida animal e vida espiritual. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa de moral e ciência para desenvolver a sua vida psíquica. Quando se priva o corpo do alimento, ele definha e morre, da mesma forma privando-se o espírito do alimento espiritual, que é o amor e a sabedoria. Ele se enfraquece, ficando mais vulnerável ao mal. O sangue é a base da vida animal e a fé da vida espiritual. Jesus convida para o banquete espiritual, onde todos se saciarão no amor de Deus. Para ser digno de tal banquete, é preciso trabalhar com fé e com caridade, pois somente o alimento que vem do céu é que dá vida ao mundo. A doutrina de Jesus é o pão do Espírito, porque é a moral divina em sua plenitude. E como essa doutrina se personifica no próprio Jesus, ele passou a ser o símbolo do pão espiritual. E sua doutrina, penetrando vivamente
O Espírito transforma as criaturas para melhor. Aliás, é o próprio Jesus quem afirma: as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Jesus é a fonte da água viva. Tal como a questão acima, Jesus empregou a linguagem simbólica quando ensinou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E em seguida, quem crê em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37 e 38. Procurar fontes de água sempre foi fundamental em várias regiões do mundo. A água parada, estagnada, é morta, sem vida. A água fluente, corrente, água viva, é saúde. Esta razão de Jesus dizer que é fonte por onde jorrarão rios de água viva, a fonte pura que dá vida aos que nele creem, pois são atraídos pelo seu amor. E a seguir, João Evangelista esclarece que isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. A questão da fonte da água viva teve ainda mais um esclarecimento no episódio da mulher samaritana, que se lê lá em João, no capítulo 4, versículo 41, de 1 a 18, Quando no poço de Jacó, Jesus pediu à mulher que lhe desse de beber da água do poço. Jesus aproveitou o fato cotidiano para transmitir o grande ensinamento de quem beber a água material voltará sempre a ter sede. Porém, quem beber a água simbolizada na sua doutrina não mais terá sede e de seu íntimo jorrará uma fonte para a vida eterna. Jesus, a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo e é o sol espiritual. Há sol material e há sol moral. O primeiro atende às necessidades da vida animal. O segundo, às necessidades do nosso espírito. Não há saúde orgânica onde os raios solares não penetram. E não há saúde espiritual onde a luz dos ensinamentos de Jesus não tenha franco e livre acesso. A luz é o símbolo da vida. Há uma luz que revela a vida espiritual, Jesus. Através de seus ensinamentos, ele é a luz que faz a criatura se aproximar cada vez mais do seu Criador. O espírito precisa dessa luz para se conduzir do mesmo modo que o homem precisa de luz para andar em segurança, senão haverá quedas. Caminhar nas trevas é mais difícil e perigoso. Da mesma forma, caminhar sem luz para o espírito é expor-se a quedas de consequências imprevisíveis. Deve-se convir, pois que Jesus é a luz verdadeira, que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Jesus, o bom pastor. Todos sabem que as ovelhas conhecem o seu pastor, ouvem a sua voz e o seguem para onde ele as levar, mas não seguem a estranhos, porque não conhecem sua voz e não confiam. Ora, o pastor protege o seu rebanho, que entra pela porta do seu redil. Assim é também com o rebanho dos fiéis. O que guia faz parte dele, pertence a ele, convive com ele e conhece a todos. Mas ocorre que o ladrão de consciência vem sorrateiramente, com pele de cordeiro, infiltra-se, insinua-se e, ao fim de algum tempo, lança a discórdia, agindo maleficamente. A gente que é das forças do mal provoca a cisão e rouba ovelhas do aprisco, encaminhando-se para caminhos escusos. Jesus é o bom pastor. Ele zelou por suas ovelhas, sacrificou-se por elas, afirma que as conhece e é conhecido por elas, assim como ele conhece o Pai. E ele esclarece que há muitas ovelhas desgarradas, isto é, não apenas no seio do povo judeu, onde ele pregou pessoalmente a sua doutrina salvadora. E ele também cuida dessas outras ovelhas com desvelo e com amor. E as conduzirá também ao aprisco com segurança,
para que nenhuma delas se perca. Então, haverá um só rebanho e um só pastor. Creiam nisso. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.